Antes de mais nada, lembramos que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ações. A decisão deve ser tomada individualmente, cada um analisando a sua carteira e a sua condição, ok? No vídeo de hoje falaremos do Banco do Brasil, o maior banco público em capitalização de mercado. É um banco que possui 87.800 funcionários e foi fundado em 1808. A história do Banco do Brasil começa com a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Além da revolução em vários setores que a vinda da corte trouxe ao Rio de Janeiro, em outubro daquele mesmo ano é fundado o Banco do Brasil. Em 1833, com o retorno de Dom João VI a Portugal e o saque dos recursos depositados no banco, chegou ao fim a primeira fase do Banco do Brasil. Somente em 1851, com o ciclo do café trazendo maior riqueza ao Brasil, é criado novamente o Banco do Brasil por iniciativa do Barão de Mauá. Em 1853, já houve uma fusão do Banco do Brasil com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, fundado em 1838, sendo a primeira fusão bancária da história do país. Algumas curiosidades: o Banco do Brasil emitiu moeda até 1866, quando a função foi transferida para a Casa da Moeda. Mas só em 1964 o Banco do Brasil deixou de ser o responsável pelo controle monetário do país, passando a atribuição ao Banco Central. Esta é uma visão ampla dos negócios do Banco do Brasil, sendo uma atuação ampla em tudo que envolve recursos financeiros, desde serviços bancários em geral, gestão de fundos e mercado de capitais, até meios de pagamento e seguro. Bom, agora vamos dar uma olhada na composição societária do banco, né? A gente tem ações negociadas na Bolsa de São Paulo e em Nova York. São mais de 800 mil acionistas, tá? A gente percebe, né, que o Tesouro Nacional ele tem quase 52% das ações, seguidos aí pela Previ, que é a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Esse é um ponto bastante relevante para o investidor, uma vez que qualquer mudança de humor que a gente tenha no governo federal, isso daí pode afetar o preço das ações, né? Então, a depender de linhas ideológicas do governo, ou até falas mal interpretadas de ministros ou de presidente, isso daí pode gerar um efeito bastante significativo ali nas ações. E lembrando que o ano que vem a gente tem eleições, o que deve trazer uma certa turbulência aí nos preços das ações. Falando um pouco aí dos principais destaques que a gente teve no primeiro trimestre, né, que são os últimos dados apresentados pelo banco, né, a gente nota uma carteira de crédito bem relevante, né, junto aos maiores bancos privados, né, que a gente tem nessa comparação. A questão de gestão de recursos de terceiro também se destaca bastante, mas o principal ponto do Banco do Brasil é o market share no crédito agrícola, né? 53%, ele é responsável por mais de metade do crédito agrícola do país e a tendência dos resultados do banco é acompanhar esse setor, né? Falando um pouco de resultados, a gente teve um lucro líquido de 4,9 bi no primeiro trimestre, muito maior do que o ano passado, mas abaixo ainda, né, quando a gente compara o resultado de Bradesco e Itaú, que foram acima de 6 bi, né, abaixo desses dois outros bancos. E a gente percebe uma redução de despesa administrativa relativamente pequena, né, que reflete um pouco essa situação de ser um banco público, né, e ter uma maior dificuldade em mobilização e desmobilização de pessoal. Quando a gente olha o histórico de lucro por ação do banco, a gente percebe uma certa constância de resultados, né? Não apresentando prejuízo em nenhum dos períodos levantados, né? Mesmo em momentos mais críticos, a gente teve redução de lucro, mas ainda assim um lucro significativo.
Quando a gente olha a relação preço por lucro, a gente percebe uma variação muito grande, principalmente aqui em 2015, que a gente teve a mínima aí em torno de 3, foi o período pré-impeachment, e a gente percebe, né, justamente o efeito das variações do governo federal no preço desse tipo de ação. Olhando o histórico de crescimento do lucro em uma janela móvel de 5 anos, a gente percebe uma variação muito grande, né? A gente não consegue estabelecer uma relação única nessa questão de lucros, né? Agora vamos olhar um pouco o ROI do Banco do Brasil, né? O ROI é a relação entre o lucro e o patrimônio líquido. Então a gente percebe aí uma descendente aí bem significativa, né? A gente chegou a ter 33% no período, caiu para 20%, hoje a gente está aí em torno de 10%. Inclusive, se a gente olhar para os principais bancos em capitalização de mercado, o Banco do Brasil, pegando os 5 maiores, ele seria o último, né? Então a gente percebe que o banco ele consegue gerar um retorno relativamente pequeno comparado ao patrimônio líquido que possui. Falando agora de dividendos, a gente percebe uma certa constância, tem sido um bom pagador de dividendos ao longo dos anos. Há reduções naturais, né, em momentos em que a gente tem redução do lucro, mas é uma ação que tradicionalmente paga dividendo praticamente todo ano. Quando a gente olha a relação entre os dividendos e o valor de cotação do banco, né, a gente olhando o dividend yield, a gente percebe que antes de 2015 ele trabalhava em uma faixa mais alta, caiu com a redução do lucro do banco e tem se recuperado lentamente, hoje girando aí próximo de 6%. Na questão de patrimônio líquido, a gente percebe uma constante no banco de crescimento ao longo dos últimos anos, saindo aí de em torno de 20 em 2011 e agora está praticamente o dobro, em torno de 40. Isso daí é um dado muito positivo, e o banco conseguindo fazer todo esse patrimônio girar a seu favor pode ser uma oportunidade de lucro importante, de crescimento de lucro importante para o banco nos próximos anos. Quando a gente compara a relação entre preço e valor patrimonial, a gente percebe que atualmente esse valor está num patamar muito baixo. O menor valor da série histórica aí dos 10 últimos anos foi em 2015, né, aquele período pré-impeachment que a gente teve, de certa forma, aí a bolsa indo para as mínimas, né? E agora a gente percebe aí no final da pandemia aí essas ações bastante castigadas também pelo mercado. Os indicadores de inadimplência do banco também são positivos, já que a gente observa aí uma certa redução depois do valor maior ali identificado, principalmente aí no primeiro trimestre de 2020, o início da pandemia, né? E esses valores também estão em linha com os apresentados pelo Itaú. Caso você não tenha visto o vídeo do Itaú, eu vou deixar o link no final desse vídeo, ok? Agora vamos falar um pouco de dois índices que ajudam na análise de bancos, né? Que é o índice de Basileia, que é o percentual de capital próprio que a instituição possui, e o índice de mobilização, que é a quantidade desse capital, do seu capital que está em ativos de menor liquidez. O índice de Basileia, quanto maior, melhor, né? Então a gente observa aí um crescimento ao longo dos últimos anos, né? E o de imobilização também é uma queda, né? Que é bastante positivo, né? Já que quanto menor é melhor. E quando a gente compara os índices do Banco do Brasil com outros grandes bancos, a gente percebe que o resultado dele está muito melhor. Então ele está aí na faixa de 21% no índice de Basileia,
os demais aí entre 14 e 17, né? E o índice de mobilização de apenas 14%. Só o Santander chega próximo, né? E os demais bancos aí de maior porte estão bem acima. Olhando para a estrutura do banco, a gente observa uma redução do número de agências tradicionais, inclusive declarações sobre números de agências, né, do presidente do banco causou várias oscilações ali em fundos de investimento imobiliário, como o BBPO11, né? Caso você queira que a gente faça um vídeo sobre esse fundo imobiliário, deixe o comentário. Além disso, a gente vê uma migração para esse modelo de correspondente bancário, né? E um ponto importante de ser observado é que existe uma redução de quadro, né, uma otimização do quadro de funcionários. Isso deve se refletir no custo operacional do banco nos próximos trimestres também. A questão de digitalização dos serviços bancários também é bem relevante no Banco do Brasil. A gente tem 90% das transações realizadas de forma digital, né? Inclusive chama atenção, né, os aplicativos do Banco do Brasil são os melhores aplicativos de banco, segundo a avaliação nas lojas de aplicativos, né? Inclusive, esses aplicativos têm melhorado bastante ao longo do tempo, né? Então, a gente percebe esse trabalho, esse empenho aí nessa área digital de forma de facilitar a interface com o usuário. Bom, vamos falar agora um pouco das projeções futuras do banco, né? Ele está projetando um aumento do lucro líquido para esse ano. O resultado do primeiro trimestre é um resultado que ajuda o cumprimento dessa meta. Em compensação, quando a gente olha a carteira de crédito, principalmente aqui atacado PJ, né, que é pessoa jurídica, ele teve uma redução bem significativa que deve atrapalhar o cumprimento dessa meta de aumento da carteira de crédito. Vamos ver como é que vai se comportar o resultado do banco aí nos próximos trimestres do ano. Falando agora de valores das ações, né, a gente está aí com o preço sendo negociado próximo dos R$ 30, né, R$ 31, o que leva a um dividend yield aí acima de 6%. Vamos fazer uma conta agora, né, do valor intrínseco da ação, usando a fórmula de Graham, que se baseia exclusivamente em valor patrimonial e lucro por ação da empresa. E a gente observa esse efeito, né, do banco apresentar um valor patrimonial robusto e crescente ao longo dos anos. Para os resultados que a gente tem aí no final do primeiro trimestre, a gente chega num valor intrínseco de 68, mais do que o dobro do valor da cotação hoje do Banco do Brasil. Já as estimativas de mercado, né, do site Invest, a gente observa aí uma possibilidade de crescimento de 30%, que é a média dessas estimativas, aí, prevendo o valor do banco chegar a algo próximo de R$ 42. Lembrando que isso é uma estimativa, né? O mercado de ação muitas vezes acaba sendo muito mais complexo do que isso. E finalmente a gente faz essa simulação, né? Caso a gente tivesse comprado ações do Banco do Brasil há 1 ano, há 5 anos e há 10 anos atrás, comparando o resultado com a inflação no período, né? No período de 1 ano a gente teria perdido para a inflação, né? Algo aí em torno de 8%, em parte aí por conta dessa desvalorização das ações nos últimos meses. 5 anos, a gente teria tido um ganho bem interessante, né? 70% contra 23%, né? Esse 70% considera o ganho de dividendos. E se fosse feito há 10 anos, foram 85%. Então, comparado com 74% de inflação no período, não é um resultado tão significativo para um investimento em ações, né? Então a gente percebe assim que ele tem ciclos de altas e baixas, né, bem significativos que às vezes acabam penalizando um pouco o longo prazo.
E por fim, deixamos ao nosso espectador avaliações tanto do lado positivo quanto negativo do Banco do Brasil. Então, do lado positivo, a gente tem mais de 50% do crédito agro do país, um valor patrimonial crescente ao longo do tempo, inadimplência recente, aí, mesmo com a pandemia, em tendência de baixa, o índice de Basileia e imobilização melhor do que os outros grandes bancos do país, o preço da ação próximo das mínimas de um ano e bem abaixo do valor intrínseco, expectativa de valor maior da ação em 12 meses. Por outro lado, do ponto de vista negativo, né, é uma estatal e temos eleições em 2022, portanto a gente deve ter um ano aí de bastante oscilações, né, a depender aí de resultados de pesquisa e linhas de governo que eventualmente estejam tomando a dianteira do processo eleitoral. O ROI mais baixo entre os bancos, os maiores bancos pelo menos, e em um histórico de longo prazo deixou a desejar para um investimento em ações, né? O histórico de 10 anos. Então, esse é o ponto negativo, né? São os pontos negativos que a gente tem no Banco do Brasil. E por fim, deixo com vocês algumas das fontes de informação usadas no vídeo. Caso você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação vocês gostariam de ver analisada aí nos próximos vídeos. Ok? Obrigado, hein?